Olá a todos, meu nome é Rafael Noll e bom, hoje eu quero trazer um vídeo sobre Class Components no React. No React tem duas formas da gente criar um componente, que no caso é criando através de uma classe ou criando através de uma função. O jeito moderno, obviamente, é usando funções, onde a gente pode usar, por exemplo, os React Hooks, que ajudam muito na hora de desenvolver. Porém, no mercado não é bem assim, principalmente aplicações mais antigas, eles mantêm o React feito, os componentes feitos por classes, porque não vale a pena, no final o desempenho vai ser o mesmo, só muda pra gente que está desenvolvendo. Então, pensando nisso, eu quis trazer esse vídeo porque era um tema que eu estava revisando faz 2 anos e meio, 2 anos e meio mais ou menos, que eu estudo React. E eu sempre usei as funções para criar componentes. Porém, no mercado não é bem assim. Não é todo projeto que vai estar usando componentes. Então, pensando nisso, eu quis trazer esse vídeo aqui para vocês, falando um pouquinho como é que funciona o ciclo de vida nos componentes, como é que funciona para a gente controlar esse ciclo de vida do componente. Mas eu não vou ficar enrolando muito mais, então bora pro código. Muito bem, estamos aqui no VS Code. Eu criei essa aplicação com o Vite mesmo, é a aplicação que o Vite já traz pronta pra gente. E eu não mexi em mais nada, é literalmente isso aqui que eles nos dá. Beleza. Para começar explicando, eu quero primeiro fazer o seguinte. Tá vendo que aqui tem uma div com uma classe name card e é tipo essa parte onde tá o botãozinho aqui contando, usando o setCount. Vamos transformar isso aqui num componente de classe primeiro, para a gente ver como funciona essa questão de passar props, receber props. Então, vamos copiar isso daqui. E aqui no source eu vou criar uma outra pastinha chamada components. Components, beleza. E aqui eu vou criar o card.jsx. Beleza. Importar o React. React from React, beleza. E agora a gente vai criar class card extends de React component. O que isso aqui faz? Caso você já tenha estudado sobre classes, quando a gente usa um extend, a gente meio que herda algumas coisas da classe de qual a gente tá estendendo. Nesse caso aqui, sempre que a gente for criar um componente de classe, a gente tem que usar o extends react component para a gente meio que herdar alguns atributos, alguns métodos que a gente vai usar na nossa classe para controlar o ciclo de vida dela. Mas bom, eu vou seguir aqui por enquanto. Aqui dentro do card, nós vamos criar um método chamado render. O que esse render faz? E aqui eu vou retornar o HTML que a gente quer renderizar na tela. Como o próprio nome dele já diz, deixa eu só identar aqui porque dá agonia. Beleza. Ok, eu podia ter feito de outro jeito, mas tudo certo. Tá, seguimos. O que esse método render faz? Basicamente, sempre que o estado do nosso componente for alterado, ele for atualizado, o método render vai ser chamado novamente. Lá no Function Components, ele meio que renderizava a função inteira, né? Aqui não. Sempre que ele mudar, apenas o que está dentro do método render é chamado novamente. No caso, ele é renderizado novamente. Bom, tá, a gente tem, por exemplo, o count aqui, o setCount, e eles estão lá no nosso app.jsx. Claro que eu poderia, por exemplo, pegar esse count, criar esse estado lá dentro do card, mas eu quero com vocês aqui passar como funciona para pegar as props, por exemplo. Bom, tá, nós criamos o método render aqui, então vamos dar um export default no card, beleza. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no app.jsx e aqui onde está isso aqui, nós vamos botar o nosso componente de card. Card/component. Beleza. Não vai aparecer nada na tela aqui porque a gente não passou o count nem o set count. Beleza. Então, bom, para a gente receber os props aqui dentro do nosso card, a gente tem que usar o this.prop. O this.prop, ele funciona basicamente falando o seguinte: eu quero pegar as propriedades desta classe. As propriedades que a gente passar para essa classe card, eu quero pegar delas. O this ele é um pouquinho complicadinho no início, mas ele é fácil de entender depois quando tu pega o jeito. Então, this.props. E desse this.props a gente vai receber o count e o setCount. Beleza. Porém, ele vai apontar um errinho aqui, porque a gente não passou os props. No React, a gente pode importar algo chamado prop types, que já vem pelo menos pelo Vite, quando a gente inicia um projeto pelo Vite, esse prop types já vem. Então, import all sp from prop types. E ele é basicamente um jeito de tu tipar as propriedades que tu está recebendo na tua classe ou na tua função, sem precisar de TypeScript ou alguma outra coisa assim. Então, deixa eu
Vou botar card, opa, card.proptypes, é prototype não, é proptypes, é igual a um count, a gente vai receber um count, que é um p.number, no caso é um number, e eu vou falar que ele é requerido, a gente quer obrigatoriamente que tenha um count. Set count, ele vai ser o quê? Ele vai ser uma função. Função, e eu vou falar que é requerido também. Se você não entendeu essa parte aqui, pode ignorar, é mais porque eu usei o white, daí eu tenho que passar isso aqui, porque senão ele fica dando esse errinho, mas pode ignorar essa parte aqui. Tá, então o que que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai desestruturar o quê? Desse this.props, a gente vai pegar o count e o set count, que é justamente as propriedades que a gente passa aqui, ó. Então tudo que a gente passa aqui, por exemplo, count, vai ser igual a count, e set count vai ser igual a set count. Então, tudo que a gente passar aqui, ó, como propriedade, como atributo, aqui no card a gente pode receber esses valores pelo this.props. Então, agora se a gente vier aqui, ó, e clicar, ele vai estar funcionando certinho. E é assim que dentro do nosso componente de classe, a gente pega as nossas propriedades. Mas beleza, a gente sabe como receber a props, mas vamos dar uma melhorada nesse código? Como é só aqui que a gente está usando o count, dá para a gente fazer o seguinte: a gente não vai precisar criar esse estado aqui e nem vai precisar receber isto daqui no card. Deixa eu tirar esse useState aqui, beleza? E vamos lá no nosso card. O que que a gente vai fazer aqui? Em vez de receber o count e o setCount pelas props, a gente vai criar ele aqui dentro. Então, para criar um estado aqui, a gente vai ter que fazer o seguinte. Primeiro, a gente cria um construtor na nossa classe. Aqui dentro a gente vai receber as props e vamos usar o super passando as props. O que que isso aqui faz? Esse construtor, ele basicamente é onde a gente vai guardar os nossos atributos da nossa classe, por exemplo, o estado ou alguma outra coisa que tu queira guardar. E esse super, ele basicamente está fazendo aquilo que eu falei antes. Esse card, ele está estendendo do React.components. Então, alguns atributos, alguns métodos, ele herda do React.component. E esse super aqui, basicamente o que ele faz é pegar os atributos que estão aqui no React.component, o construtor, no caso do React.component, e passar para cá. Por isso que a gente tem que passar esse props, porque esse props que a gente está recebendo aqui no card tem que ser passado para o nosso componente, para ele poder, por exemplo, saber quais são as propriedades que ele está recebendo e assim por diante. Mas bom, aqui dentro então, a gente vai criar no caso, o this.state. A gente vai falar, o estado desta classe vai ser igual a um objeto. E diferente dos hooks, onde a gente cria, por exemplo, um estado para cada propriedade, por exemplo, um state para o tema, um state para o count, aqui dentro desse this.state, a gente vai botar todos os nossos estados. Então, por exemplo, se eu tiver um tema, aqui vai ser theme igual a alguma coisa, vai ter também o state de, por exemplo, de count igual a algum número, alguma coisa. E é basicamente aqui dentro que a gente vai criar o nosso count, que vai começar com o valor 0. Beleza. E aqui está feito o nosso this.state. E é basicamente isso. Agora, porém aqui embaixo, em vez de a gente ter que botar só o count que a gente está recebendo, a gente vai ter que fazer o seguinte. This.state.count. Beleza? E aqui, em vez de a gente botar setCount, a gente vai ter que fazer o seguinte. Deixa eu criar aqui uma outra função. Vou criar um método chamado change count. Change count. E o que que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte. Ele vai fazer um this.setState. This.setState. E dentro a gente vai passar o novo estado. Que no caso vai ser count. Vai ser igual a this.state.count mais 1. Então, o que que isso aqui faz? Quando tu usa o setState, ele vai basicamente pegar esse this.state e fazer um merge com isso daqui que tu tá passando. Então, como ele vai fazer um merge com isso daqui, é como se tu fosse fazer isso aqui, ó. Quer ver? Mesma coisa que tu pegar, por exemplo, tu pega e bota this.state e embaixo tu faz, por exemplo,
novo status, novo state. Então tudo que a gente passar aqui vai, por exemplo, a gente vai passar esse count e ele vai sobrescrever esse count que está aqui. Então ele basicamente esse set state no componente de classe, ele faz um merge entre o this.state e o objeto que tu está passando aqui dentro. Então, basicamente o que isso aqui vai fazer é setar mais um no contador. Então tá. Agora vamos aqui no onClick e passar o nosso change count. This.changeCount. Beleza. Porém, vai ter um pequeno errinho que vocês vão ver agora. Tá vendo que eu tô clicando aqui, ele não tá indo? Inclusive, eu acho que se eu abrir o console aqui, ele vai mostrar uns erros. Muitos erros. Ele tá falando o quê? Ele não consegue ler a propriedade undefined no setState. Então, ele não tá conseguindo ler o this. Por que ele não tá conseguindo ler o this? Quando a gente cria, por exemplo, uma função, essa função ela tem um contexto próprio. Esse this aqui, ele não está apontando para o nosso componente card, ele não está falando que eu quero, por exemplo, mudar o estado do card. Ele está apontando para a function. Porém, a function, o this dela é undefined. Então, é tipo tu fazer undefined.setState, não vai dar certo. Então, como que a gente faz para falar que a gente quer para apontar o this para a classe, para a gente pegar essa propriedade aqui, ó, state, a gente pode fazer o seguinte: this.changeCount vai ser igual a this.changeCount.bind this. Esse ponto bind é um método que é do próprio JavaScript já. O que que ele faz? Ele basicamente está falando o seguinte, ó, o this dessa função aqui, desse método changeCount, o this agora vai ser o this que a gente passar aqui. Então, como eu estou passando o this, esse this aqui, ele vai apontar para o card. Então, aqui dentro desse changeCount, quando eu falar this.setState, esse this ele não vai apontar para o changeCount, ou seja, não vai ser undefined. Ele vai apontar para o this que a gente está passando aqui. E esse this que a gente está passando aqui está apontando para o nosso card. Porque como que a gente não está dentro de uma função, quando a gente bota this aqui nesse caso, nesse contexto aqui, ele está apontando diretamente para o nosso card. Então agora, se a gente tentar clicar aqui, ele vai funcionar tudo certinho. Beleza, então voltando aqui, eu esqueci de falar para vocês removerem isso aqui, porque como a gente não está recebendo mais nenhuma propriedade aqui, a gente não precisa mais do prop types. Inclusive, vai sumir esse errinho aqui. Beleza. Tá, e como que a gente faz para a gente controlar o ciclo de vida desse componente? No caso, por exemplo, quando o componente montar na tela, a gente faz alguma coisa, quando ele sair, a gente faz outra coisa. Pra gente controlar esse ciclo de vida, tem alguns métodos que esse React.component traz pra gente, que são o seguinte. O primeiro deles é o component did mount, que se você traduzir vai ficar tipo componente montou, no caso o componente apareceu na tela, renderizou na tela. O que que ele faz? Ele, justamente como o nome dele diz, ele é executado sempre com o componente montar na tela. Ele seria o equivalente ao useEffect, useEffect, meu Deus, useEffect. Daí a gente passaria uma função para ele, né? E depois a gente passaria Oi, meu Deus. E passaria um array vazio para ele executar apenas quando ele montar na tela. Então, por exemplo, se a gente botar aqui um console.log montou, tu pode ver que isso aqui ele tá aparecendo duas vezes porque eu acho que no main aqui é por causa desse strict mode do React, mas podem ignorar ele esse duas vezes aqui que ele aparecer. Bom, então sempre que o componente ser montado na tela, sempre que ele aparecer na tela, ele vai ser executado o que está aqui dentro. Então, por exemplo, eu posso mudar o estado aqui, tu pode ver que não está chamando mais esse montou. E é basicamente isso. É assim que tu faz o equivalente àquele useState que eu passei ali em cima. Mas tá, a gente sabe agora como executar quando o componente monta. Mas, por exemplo, para saber quando o componente desmonta da tela, caso vocês já tenham visto, quando você usa o useState, por exemplo, o useEffect, perdão, useEffect, a gente passa uma função, por exemplo, deixa eu montar aqui em cima, deixa eu passar mais aqui, aí, a gente passa uma função, por exemplo, passando um array vazio, e daí, por exemplo, a gente faz algo como
não sei, a gente pega um evento e fica cuidando um evento de clique na tela, por exemplo, quando o usuário clicar na tela. Porém, quando a gente coloca esse evento, a gente tem que tirar ele. Então, no useEffect, o que a gente faz? No useEffect, a gente teria que fazer o seguinte: return, daí a gente passa uma outra função, retirando esse evento. Eu vou explicar, mostrar isso aqui funcionando para vocês entenderem melhor. Tá, digamos que aqui no componente de mount a gente faz o seguinte: document.add event listener. Deixa eu criar aqui primeiro um handle click. Vou criar aqui um método handle click. E ele vai só printar na tela, clicou. Clicou, beleza. Vamos adicionar um evento no document.body.add event listener de click e passar o handle click. Handle click. O que isso vai fazer? Quando o componente montar na tela, ele vai pegar o body do nosso HTML e ele vai ficar cuidando. Ó, quando a gente clicar no nosso body... Opa, cliquei no negócio do React. Quando a gente clicar no nosso body, ele vai fazer isso que a gente está pedindo, que é printar um... Clicou. Beleza. Mas toda vez que a gente renderizar, montar na tela de novo, esse componente vai chamar isso aqui de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Como que a gente tem só essa tela, isso não tem problema, mas em alguns casos, por exemplo, onde essa tela sai, entra, pode ocorrer desse evento ser chamado várias vezes. Então, sempre que esse componente montar, a gente chama isso daqui, porém, sempre que ele desmontar, a gente remove esse evento. E como faz para a gente executar isso para remover quando desmontar o componente? A gente usa um outro método chamado component component will unmount, que é como o próprio nome já diz também, componente vai desmontar. Então, quando o componente desmontar, o que a gente pode fazer? Document, deixa eu botar então aqui primeiro console.log montou, e aqui console.log desmontou. Desmontou. Beleza. Daqui dá um document.body.remove event listener. Opa, remove event listener. A gente quer remover o evento de clique e passar a função que a gente vai remover. Beleza. Nesse caso aqui, ele só vai botar o montou e desmontou, beleza? Isso aqui é por causa do strict mode, mas não liguem. Então, o que isso aqui vai fazer? Beleza, ele montou, e daí a gente vai conseguir clicar, né? Porque a gente passou esse evento aqui. Porém, ele não desmontou da tela. Então, vamos lá no app e vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos criar um const, criar um mount e set mount igual a use state. Eu vou botar que é true de início, beleza? E esse card aqui, quando for true, então quando mount for true, ele vai ser renderizado. Senão, ele não vai ser renderizado. Beleza? E aqui no Vite React eu vou botar um negócio bem simples aqui, um onClick, igual a set mount para mount. No caso eu teria que passar um prev state aqui, mas depois eu falo sobre isso. Beleza. Então toda vez que a gente clicar aqui no Vite React, ele vai excluir aqui, ó, e vai ser desmontado. Agora, como tu pode ver, se eu clicar na tela, esse componente não vai estar aparecendo mais o clicou. Porém, quando eu clicar de novo, ele vai ser montado e daí vai voltar aquele evento de clicou. Porém, agora, quando eu clico lá para desmontar ele, esse componente willMount vai ser chamado, vai printar o desmontou e vai remover o evento. Então agora esse evento não fica aqui, por exemplo, gastando nossos recursos para nada, porque o componente que precisa desse evento não está mais na tela. Então a gente remove ele aqui nesse component willMount. Beleza. Ó, além desses dois métodos, a gente tem mais um, que é o Component Did Update. Bom, primeiro eu vou começar removendo isso daqui, porque a gente não vai precisar. E eu vou aqui chamar o Component Did Update. O que esse componente vai fazer? Sempre que um estado for atualizado, sempre que o componente atualizar, esse método vai ser chamado. Por exemplo, deixa eu colocar aqui, ó, console.log atualizou. Atualizou. Deixa eu dar um refresh aqui. Ó, atualizou. Sempre que a gente atualizar o estado do componente, ele vai
atualizar. Vai ser chamado isso daqui. Porém, tem um pequeno detalhe. Esse método aqui, ele recebe duas propriedades, seria o prev props e o prev state. O que isso daqui nos retorna? Deixa eu botar aqui, ó, console.log, prev props e prev state. O que isso daqui retorna? Vamos atualizar aqui para ver. Ele vai retornar o estado anterior do this.props, no caso, como a gente não está recebendo nenhuma propriedade aqui, ele não vai vir nada, e o estado anterior e o estado anterior, no caso. Então, se a gente botar aqui, ó, por exemplo, também o current state, no caso, estado atual, e botar um this.state, a gente, this.state, a gente vai ver o seguinte, que os valores anteriores no caso, antes do componente atualizar, nos props eram nada, porque a gente não está recebendo. Antes de atualizar, o valor do count, nosso state count, era 0, porém agora é 1. Aí é basicamente isso. Sempre que atualizar, ele vai nos retornar esses dois valores aqui, que seria o valor anterior das propriedades e o valor anterior dos estados. E com esses valores a gente pode fazer, por exemplo, uma verificação, se um valor alterar, a gente faz tal coisa. E é basicamente isso que ele faz. Bom, se o componente didUpdate faz isso, ele seria então o equivalente ao useEffect, chamando uma função, e fazendo alguma coisa, sem passar o array de dependências. No caso, sempre que alguma coisa atualizar, ele vai ser chamado. Porém, aqui no nosso componente de classe, ele recebe esses dois argumentos aqui, que é o prev, no caso a gente recebe o prev props e o prev state. Que o prev props, como eu disse anteriormente, ele retorna os valores que estavam antes de atualizar, no caso, os valores anteriores antes de atualizar para nós, e os valores antes de atualizar do state. E para pegar o valor atual, basta a gente usar o this.state. Bom, além do component de update, a gente tem um outro método aqui muito legal, que é o component, should component update. O que esse cara faz? Assim como o component did update, a gente vai receber dois argumentos aqui em cima. Só que dessa vez é o next props e o next state. E o que isso faz? Bom, é o contrário do componente de update. Ele retorna qual que vai ser o estado para qual ele está indo. No caso, deixa eu colocar um console.log no next props e no next state. E deixa eu atualizar aqui para vocês verem. Aqui, ó, vamos ver. O next props não vai ter nenhum valor nenhum, porque a gente não está recebendo props nem nada. E, inclusive deu um erro aqui, eu já explico isso. E o valor para qual a gente está tentando mudar é para o count C1. Mas aqui, ó, ele deu um erro aqui, ó. Warning, card.shouldComponentUpdate retornou undefined em vez de um booleano, num valor booleano. Por que ele deu esse erro aqui? Sempre que a gente usar o método shouldComponentUpdate, a gente tem que retornar um false ou true. Por quê? Digamos que a gente retorne false, significa que o componente não vai atualizar. Então, tu pode até ver aqui, eu estou com a extensão do React, que mostra quando o componente é renderizado novamente, e tu pode ver que não tem nenhuma marquinha branca aqui em volta, significa que ele não renderizou novamente. Porém, se eu passar o true, tu vai ver que vai aparecer a marquinha sempre que atualizar, porque ele está renderizando novamente. Então, o que isso aqui faz? Ele retorna qual que são os próximos valores para qual a gente quer mudar, no caso do props, quais são os valores do props que a gente está mudando e qual que é o próximo valor do state que a gente está mudando. E aqui dentro a gente pode fazer uma verificação. Por exemplo, se o valor do next state.count for maior que 3, eu vou retornar false. Return false. Opa, meu Deus. Return false. Beleza. Senão, ele vai retornar um true. Então, o que ele vai fazer? Ele vai verificar se o valor do count for maior que 3, ele não vai atualizar quando ele for executado. Por exemplo, vamos fazer um teste aqui, ó. Além disso, deixa eu colocar aqui um console.log no this.state.count. Beleza. Atualizamos uma vez.
Beleza, atualizou. Podemos ver aqui o count 1. Atualizamos de novo. Beleza, atualizou, tu pode ver que apareceu ali. Cliquei de novo, ele renderizou tudo de novo. Porém, agora, como o count vai ser maior que 3, ele vai retornar false e o componente não vai ser renderizado novamente. Ó, tu viu que não apareceu. Aqui até aparece o console, mas ele não vai renderizado novamente, porque quando ele cai nesse if, ele retorna false. E a gente está falando que quando retorna false, o componente não deve ser renderizado novamente quando atualiza. Muito bem, galera, era esse o vídeo. Eu tentei abordar dessa vez de forma um pouco mais rápida, um pouco tentar compactar um pouco o conteúdo. Tem mais alguns detalhes que eu poderia abordar, mas eu busquei ali abordar mais o básico, mais o principal ali dos métodos de, por exemplo, de ciclo de vida do React em classes, né? Mexendo com componentes de classes. Bom, era isso, né? Eu quero agradecer a todos vocês que assistiram, comentaram, professor Fernando, Murilo, meus colegas lá do CC da Atlas. Eu tenho só a agradecer a todos vocês, vocês estão me dando um apoio legal, eu nunca imaginei que ia, que ia ter uma galera que queria assistir meus vídeos, mas eu espero que meu conteúdo realmente esteja ajudando todos vocês. E caso tenha alguma dúvida ou queira comentar alguma coisa, só escreve embaixo nos comentários ou me manda mensagem no Instagram ou no LinkedIn. Me adicionem lá, inclusive, vou deixar aqui no comentário o meu LinkedIn e meu GitHub. E, bom, era isso. Eu tenho só a agradecer a todos vocês e valeu!